está no campus, está de máscara. Boa tarde, Cleide. Boa tarde, Michele. Boa tarde, Tiago, Mari. Boa tarde. Então, meu boa tarde oficial aqui a todos e todas que estão nos acompanhando, participando da nossa atividade, nossos altos papos. Muito gostoso ver a participação de tanta gente aqui hoje, que bom contar, estamos aí em quase 100 pessoas, então um momento com certeza muito rico de reunião de pessoas, de oportunidade de diálogo, de oportunidade de troca. O Altos Papos, ele tem esse objetivo propriamente dito, que é abrir um espaço para o diálogo de temas mais variados possíveis. E aí, como nós estamos no mês de outubro, e aí esse mês é marcado por essa campanha do Outubro Rosa, né? Que aí nós expandimos um pouquinho não só para a questão da saúde física da mulher, os cuidados com a saúde, o câncer de mama, mas em todos os aspectos da vida da mulher. Né? Então, hoje a gente vai falar da saúde emocional, uma temática fundamental. Pessoal, só vou pedir que vocês deixem o microfone desligado, abram a hora que vocês... Bom, é só manter desligado. Tá ligado e tá dando um eco, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Bom, enfim, vou falar meu nome novamente, vou me apresentar. Eu sou a Mariana, eu sou técnica educacional do Senac Águas de São Pedro. É um grande prazer estar aqui com vocês. Essa atividade, ela é organizada e ela acontece em parceria entre Águas de São Pedro e Campos do Jordão. E aí eu convido o Tiago para dar um oi, as boas-vindas. Tiago, representante lá de Campos do Jordão, que participa dessa mediação aqui conosco. Boa tarde a todas, a todos, sejam bem-vindos, né? Eu sou o Tiago Fessina, coordenador educacional do Senac de Campos do Jordão e responsável pelo serviço de acessibilidade e apoio psicopedagógico, assim como a Mari em Águas, né? Agradecer a Michele, né, docente de Americana, a gente é muito grato, privilegiados aí de ter a participação, né, e poder conversar nesse encontro. Eu costumo brincar que não é uma live, né, mas é um encontro para conversar mesmo, para bater papo, para trazer as informações sobre um tema muito importante mesmo, né, que é a questão da saúde emocional das mulheres no atual momento que a gente está vivendo. Aproveito breve minha fala aí para agradecer, né, a equipe de Águas, né, o Comitê de Cultura de Paz de Águas de São Pedro, que deu, acho que, o pontapé inicial nessa conversa que está acontecendo hoje, né, a equipe de Campos do Jordão, né, todos os professores, funcionários, os alunos, né, essa que é uma atividade destinada e pensada aí para os alunos e funcionários, então eu quero deixar aqui meu beijo e agradecimento aí para as alunas, funcionárias e alunos e funcionários da unidade americana, agradecer a equipe, aí, a gestão de Americana que possibilitou que esse encontro acontecesse, as alunas e funcionárias e alunos e funcionários do Senac de Águas e, né, meus conterrâneos aqui de Campos do Jordão também pela presença, é gratificante tê-las aqui, tê-los conosco nesse dia de hoje. Muito obrigado, viu? Agradeço, Michele, Mari, espero que essa nossa conversa seja muito rica e edificante aí, de um assunto importante que muitas vezes é deixado por debaixo dos tapetes e que no Senac a gente gosta de pôr luz mesmo e falar sobre essas questões todas. Obrigado, gente. Obrigada, Tiago. Como ele comentou, essa atividade, ela começou, o diálogo com Michele, com essa proposta, começou a ser desenhada pelas representantes do programa de Cultura de Paz, lá em Águas de São Pedro, a Cleide, a Sara. Então, convido também para vocês darem um oizinho para todo mundo. Fiquem à vontade. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Cleide, Senac de Águas de São Pedro. E estou muito feliz por esse encontro, por essa parceria aí com a Michele, com esse Altos Papos que a gente já tem toda semana aqui. E o tema saúde emocional é um tema que permeia também o programa Cultura de Paz. E queria agradecer a presença de todos vocês. Vamos aproveitar esse momento. Bom, eu queria também agradecer. Estão ouvindo bem? Eu tentei avisar que eu estava aqui no evento.
Estamos ouvindo, Sara. Está um pouquinho ruim, está um pouquinho ruim, né? Sara, tá dando eco o seu microfone. Se você quiser deixar o recadinho aí no chat, Sara, porque tá difícil de te ouvir. Melhorou agora? Agora sim. Então, bom, desculpa aí, não ter visto. Queria agradecer também a você, Mário, Thiago, e principalmente a Michelle, que abraçou essa ideia bem bacana. Conforme vocês falaram anteriormente, é um tema que permeia bastante o programa de cultura de paz, então a gente está muito feliz de estar colocando isso em prática. E sejam todos bem-vindos. Obrigada. Obrigada, meninas. Obrigada a todos que estão aqui hoje. Então, reforçando a proposta que a gente converse, né, Michelle? Michelle, vou pedir que ela mesma se apresente, conte um pouquinho de como vai ser a dinâmica, mas sintam-se muito confortáveis e muito à vontade para ligar os microfones, fazer as intervenções, as perguntas, e da mesma forma, se sentirem mais à vontade, podem deixar no chat. Eu e o pessoal vamos dando suporte aqui para a Michelle para repassar as perguntas, tá bom? Mi, muito obrigada e fique à vontade. Eu que agradeço Sara, Cleide, Mariana, Thiago, por ter me feito esse convite, né? Na verdade, para mim, enquanto mulher, é um privilégio, enquanto psicóloga também, que eu sou de formação, é um privilégio falar sobre esse assunto, porque na verdade, é uma oportunidade, né, de esclarecimento um pouco e de poder realmente contribuir com a nossa causa, né, enquanto mulheres, mas também tentando o máximo possível ser fiel aos dados, às estatísticas e tentando também contribuir para a melhoria de qualidade de vida, não só das mulheres, mas também da nossa sociedade como um todo. Pedindo também a parceria dos homens, que sempre estão aqui conosco, né, principalmente no SENAC, para gerar realmente uma conversa, um diálogo, para a gente entender todos esses processos, o processo de adoecimento, de saúde mental, e também as relações que isso tem com as nossas interações sociais, né? E o papel da mulher e colocar a mulher nesse contexto do trabalho na pandemia, eu acho que se faz extremamente necessário, né? Urgente também. Eu vou dividir a minha tela. Então, assim, me apresentando a minha formação, para quem não me conhece, eu sou de formação psicóloga, sou psicóloga clínica, eu acho que uns 20 e tantos anos, 20 e pouquinhos. Trabalho na clínica como docente no SENAC de aprendizagem e desenvolvimento social e trabalho também com a docência na área do ensino superior, né? Então, tenho mestrado em educação especial e aí na verdade, sou curiosa, né? Sou curiosa e tentando e gosto muito de aprender a cada dia. Espero que hoje nós possamos dividir nossos conhecimentos, dialogar e sair daqui um pouquinho melhores do que chegamos, né? Agradeço essa oportunidade também do virtual, que talvez se fosse presencial, inviabilizasse, né, a oportunidade de tantas pessoas estarem participando. Então, espero que o tema seja aproveitado. Eu vou dividir minha tela, e como eu vou dividir minha tela, eu vou pedir a ajuda dos meus colegas aí com o chat, porque eu vou aqui dividir e aí não consigo verificar, tá bom? Combinado, tudo bem? Obrigada. Então, eu pretendo que essa atividade seja realmente um papo, que seja bem interativo. Preparei algumas coisas para a gente poder, o máximo possível, dialogar. E aí, a questão maior aqui que a gente vem tratando é da saúde emocional das mulheres em tempo de pandemia. E aí eu queria, na verdade, que vocês observassem... Deixa eu tirar meu...
observassem essa tela. Esse é uma representação, uma reprodução, uma pintura de um menino indiano que foi agora popularizado, né, por meio do Facebook, e que ele quis colocar a ideia de que minha mãe não trabalha. Queria que vocês observassem essa imagem. E aqui ao lado, nós temos um QR Code, ou então na verdade, um link para que vocês possam agora, já que está todo mundo aí no virtual, possam acessar e responder uma perguntinha que eu coloquei ali para vocês. Podemos? Posso contar com a participação de vocês? É só entrar ou nesse link www.mente.com/AYNYZZWSP ou clicar, tirar foto com esse QR Code. Vou mandar o link no chat, sim. Isso, é isso mesmo. Obrigada. Professora, no QR Code é só você abrir a câmera do celular que ele já mostra o link. Isso, muito obrigada, isso mesmo. O QR Code eu coloquei para ser mais fácil até. Estou digitando aqui, tá? No celular eu sou um pouquinho mais lenta. Tem um espaço aqui. Se você quiser, é só dar um ESC, copia a sua tela e cola lá, ao invés de você usar o celular. Foi. Esse é isso. Ou sem espaço. Beleza? Conseguiram? Quem não conseguiu pode falar, dá um alô aqui. Pois é, né? Minha mãe não trabalha. Olha só quantas atividades que estão reproduzidas aqui, né? No dia a dia de uma mulher. E eu acredito que isso não seja só na Índia, né? Será que é só lá que isso acontece? Vou entrar aqui para você já verificando. Espero que dê certo, tá, gente? Vamos fazendo a... Trabalho pesado, trabalho escravo, vão colocando que vai aparecendo aí, gente. 10 pessoas responderam. Isso. Vou deixar um minutinho, tá bom? Deu certo o link? No chat Deu sim. que deu certo. Beleza. Se alguém não conseguiu, é só nos avisar, pessoal. A gente dá uma ajudinha aí. Sim. Mari, Oi? a minha tela aqui não está aparecendo o conteúdo que está sendo compartilhado. Será que teria como colocar o código no bate-papo, por favor? Sim, coloco sim. Muito obrigada. Entra na tela. Para quem precisar, então, é só acessar por www.mente.com e aí insere esse código que a Mi está mostrando, né? 6884-672. Pronto, coloquei aqui no chat também o código. Obrigada, Mari. Imagina. Pronto, gente? Podemos dar continuidade? Então, se vocês vão ter até o final da nossa conversa aqui para vocês
para vocês falarem, tá? Pode usar esse código à vontade. E a ideia é essa, né? Olha só quantas coisas aquela tela ela pode representar para a gente e quanto que isso está ligado. Olha, trabalho escravo, olha a força do trabalho escravo, quantas pessoas colocando nessa nuvem de palavras a palavra trabalho escravo envolvida, né? Dedicação, sacrifício, sofrimento, importância, muito trabalho demais, natureza, trabalho pesado, esforço, favela, desvalorização, uma alegria, sobrecarga, importância, exploração. São várias as palavras: caos, necessidade. É isso aí. Eu vou dar a continuidade aqui e aí a gente depois retorna, tá bom? A essa tela. Além daquela tela que a gente acabou de passar, né, que ela mostra um pouco da história do trabalho com a mulher, né, antes tido aí só com o trabalho, ou usando o só, né, porque hoje, além desse, existe o trabalho fora de casa, né? Então, aqui eu também selecionei uma obra como provocação da Frida Kahlo, que ela fala de tradições e naturezas, do quanto várias questões, várias heranças culturais, elas se misturam e nos moldam, né? Essa obra, ela me impacta demais, né? Porque somos muitas Fridas, somos muitas pessoas aí, né? Nós não conseguimos ser apenas aquilo que o nosso organismo ele é preparado para ser, mas a gente é cultura, a gente é filogênese, a gente é ontogênese. Então, a psicologia, ela trata disso, né? Ela trata dessas relações que temos entre todas as instâncias em que nos cercam, nos moldam, né? Que são contingências do nosso dia a dia. E aí, também mais uma provocação, né? E o que aconteceu na pandemia? O que será que a pandemia nos proporcionou? Será que ela facilitou a nossa vida? Alguém se sente aí... Eu lembro de eu ouvir no Facebook as pessoas falando assim: esse ano não conta, para mim não conta. Gente, eu não sei para quem não conta, mas para mim, particularmente, eu já vivi uns 3 nesse daqui, né? Na verdade, eu acho que eu já vi uma década, né? Então, eu não sei, alguém aí ficou de boa, tranquilo, não aumentou? Viu alguma mulher, na verdade, estar de boa nessa quarentena? Por favor, me desminta se eu estiver errada. Não, olha só o silêncio. Estamos mais de 100 pessoas aqui e nós estamos vendo que... Professora. Digo. É o Rafa, o Rafael Melo, da turma 84. Por favor, Rafa. Então, eu vejo assim que para minha mãe ficou tipo super mais corrido, sabe? Para ela. Porque o pessoal não sai de casa, então automaticamente a casa ela vai ficar mais desarrumada, entendeu? Vai ter, tipo, não vai ter tanta roupa para lavar, porque tipo, não tá saindo tanto, mas tipo, pia, banheiro, a casa em si fica desarrumada, entendeu? E querendo ou não, dá uma sobrecarga, porque também tem que ir pro mercado para comprar as coisas. As coisas acabam mais rápido por ninguém tá saindo de casa. Então, acaba sobrecarregando, sim, a mulher. Adorei essa sua palavra. Obrigada, Rafa, pela sua participação. Mas eu adorei essa palavra do automaticamente, né? Automaticamente as coisas ficam desarrumadas e automaticamente sobra para a mulher. Sim, Por que será que isso acontece, né? Metade das brasileiras, olha aqui, que passou a cuidar de alguém durante esse período. Então, além da carga
emocional de cuidar de si mesma, né, das suas questões, da sua psique, ela passou a cuidar de alguém, metade, né? Esse dado eu peguei da Fiocruz, né, que a Fiocruz disponibilizou esses dados, que é uma pesquisa realizada pela Organização de Mídia, Gênero e Número, tá? É bem interessante essas pesquisas que estão vindo. E será que a gente pensou nesse automaticamente? Será que isso passou na cabeça de alguém porque falou trabalho escravo aí, né? A maioria colocou. É um trabalho compulsório, que não dá direito de escolha, né? E será que isso é justo, gente? Será que isso não causa nenhum mal? E aí a segunda questão aqui, né? O que aconteceu na pandemia também aqui? Esse meme eu achei, essa charge eu achei ótima, né? Porque ela me representa completamente, né? Estou aqui e já peço desculpa para vocês, porque se alguma criança, por enquanto eles estão lá na vizinha, olha lá, ó, que está me acolhendo nesse momento com os meus filhos para eu poder estar aqui com vocês, né? Mas poderia não estarem aqui. E a qualquer momento eles podem entrar, inclusive, tá? E aí é isso, olha. Será que a qualidade de vida fica igual? Gente, onde ficam as NRs de qualidade no trabalho, né? De ambiente de trabalho, dos assédios morais, sexuais? E isso não é um assédio? Né? 41% das mulheres com empregos afirmam estar trabalhando mais do que antes. Me desmintam, por favor, quem tiver uma vida diferente. E aí essa daqui, olha, aqui representando também uma professora, né? As mulheres negras parecem ter menos suporte nessas tarefas. E aqui uma representação também do trabalho, né? Que se dá trabalho, a gente dá aula em casa, que a gente ouviu falando, os professores estão de folga, né? Olha lá nós aqui. Acho que a gente acumulou muito mais tarefas. Mas posso ler para você aqui o que está chegando no chat? Posso ler para você? Pode, por favor, por favor. Eu vou acompanhando, né, o pessoal. Olha, a Ingrid, ela respondeu a primeira pergunta lá que não, e por sinal acabou percebendo que precisou se tornar ainda mais mulher nesse período. A Rafaela disse que essa pandemia está com certeza mais difícil para as mulheres, ainda mais com o trabalho remoto, sempre com afazeres domésticos. Complicado é criar um equilíbrio entre trabalho e casa, verdade, né? A Rosilene também falou que está representando essas imagens, as representa. A Valdirene disse que também esse momento de pandemia tem muito mais serviço, nada fica organizado, então toda hora tem alguma coisa para organizar. Todo mundo está concordando aí, Mi? É isso aí. Sim, e aí as estatísticas estão aqui para garantir que essa percepção que a gente tem é muito real, né? Sim, a minha mãe, ela é diarista. Então, tipo, é 24 horas que a mulher entra e sai, entra e sai, entra e sai. Então, tipo, a casa não para limpa, sabe? 24 horas tem que estar passando um pano, ir no banheiro de novo, dar uma organizada. Ela fala que acumulou muito mais serviço, sim. E principalmente quem é diarista e tá dentro da casa que tá em movimento, que muitas vezes estaria vazia, né? É impressionante. Triplo de trabalho. Isso aí. Agora, alguns dados até mais aterrorizantes. Eu, particularmente, eu também coloquei aqui uma foto, na verdade é uma pintura, tá? É uma representação, e ela chama Tenho Medo que Sim. Ela fala sobre as questões aí de violência doméstica. Então, dados recentes apontam aumento de 22% nos casos de feminicídio no Brasil. Houve aumento e eu falo para vocês que isso também é uma relação mundial, tá? Eu coloquei aqui dados no Brasil, mas tem dados, inclusive, nesse mesmo aumento mundialmente.
houve aumento nos homicídios de mulheres e feminicídios em 14 e 11 unidades federativas, respectivamente, no primeiro semestre de 2020, quando comparado com o mesmo período em 2019, que já não era baixo, diga-se de passagem. Em relação aos homicídios de mulheres, se destacam a região Norte e Nordeste, onde 3 estados apresentam crescimento de 80%. Rondônia, 255%. Tocantins, 143%. Ceará, 89%. Em relação ao feminicídio, Acre e Pará se destacam com aumento de 167% e 112%, respectivamente. São os efeitos colaterais da pandemia sobre a vida das mulheres. E aí, né, obviamente, eu vou dar uma paradinha aqui para a gente se olhar um pouco, para eu olhar vocês um pouco. Essa ideia, né, que a gente passou, que eu passei aqui, dessas representações e dessas estatísticas, elas são aterrorizantes, né? Porque é óbvio que isso tem um impacto direto, além de todos os outros impactos sociais que estão atrelados e que estão mensurados aqui, né? A gente está falando também de impactos emocionais, né? O que produz a situação, por exemplo, de depressão no trabalho? O que faz as pessoas terem afastamento no trabalho? Esgotamento, estresse, situações de coerção. Bom, a gente está falando desse aumento absurdo em todas essas situações, né? Então, além do trabalho, além do estresse natural do trabalho, nós estamos aí sobrecarregando as mulheres mais ainda. E isso vai impactar diretamente na saúde emocional delas, né? E com a saúde emocional, ansiedade, pânico, depressão, todas elas atreladas a um mau desenvolvimento, ou um mau ambiente de trabalho, a gente tem essa pandemia paralela, né? Nós estamos, sim, vivendo uma pandemia paralela, né? De ansiedade, de depressão, de pânico, e que está diretamente relacionada a este momento da pandemia, mas a gente precisa tomar cuidado, porque isso não está só relacionado a uma questão de medo do vírus. Isso está relacionado a esses aspectos culturais que precisam urgentemente ser revistos. Esse automaticamente que o Rafa muito bem colocou aqui, né? Por que, né, automaticamente? E óbvio que a gente vai conversar aqui para falar qual o papel que cada mulher tem de mudança sobre isso e o papel que toda a sociedade como um todo tem também para poder prevenir e poder trazer essa vacina urgente, né? Olha quantas vidas a gente pode salvar nesse momento, tá? Com algumas medidas simples, tá? E a gente vai falar sobre elas. Medidas simples na hora de agir, mas que se a gente pensa numa resistência, né, a situações culturais e de tradições, elas são difíceis da gente quebrar, né? Então, quando a gente fala aí de machismo estrutural, é disso que a gente está falando, né? A gente não está em nenhum momento, enquanto mulheres, enquanto psicóloga, querendo, inclusive, que os homens estejam a parte disso, mesmo porque também estudos belíssimos mostram que homens que têm a sua saúde emocional, a sua saúde mental, a sua saúde amorosa, afetiva, cuidada, ele agride menos, ele é menos violento, ele divide mais as tarefas. Então, por favor, salvemos-nos todos nós, né?
Vamos cuidar dessa saúde emocional. Saúde emocional feminina também perspassa na saúde emocional do homem, tá? Então, a gente precisa cuidar dessa sociedade que está doente. E essa pandemia, na verdade, trouxe para a gente um banho de realidade, tá? E aí eu vou falar daqui a pouco também um pouco sobre essa questão desse banho de realidade, tá? Então, aqui, vocês estão conseguindo ver minha imagem? Aqui? Estamos sim, Mi. Sim? Então, aqui, eu vou dar também algumas estatísticas sobre algumas métricas que a gente tem sobre essa saúde emocional, né? Então, vamos lá, olha, trazemos a você a conexão com o mundo moderno. No próximo mês, estamos de volta com antidepressivos, né? Então, uma relação aqui direta da modernidade, do nosso mundo moderno, representado pelo computador, mas que é muito mais que isso, dessa contingência, com também a nossa má qualidade de saúde emocional, né? Então, tá aí. A venda de medicamentos da classe dos ansiolíticos, hipnóticos, estabilizadores de humor, antidepressivos aumentaram 80%. Em maio, o crescimento na comercialização de antidepressivos foi de 9,62%. Entre abril e maio desse ano, quando estiveram em vigor as medidas mais rígidas de isolamento devido à pandemia, a palavra insônia foi a mais procurada no Google e o tema comumente associado às agruras da quarentena. A busca na internet por remédio para insônia cresceu 130%, tá? Então, a pandemia, ela expõe o vírus da ansiedade, pânico, depressão e insônia, né? Algumas frasezinhas lá. Fiquei com muito medo de morrer. Moro sozinha com a minha filha e temia acontecer algo comigo e não ter ninguém para socorrer. Olha só a responsabilidade do cuidado, né? Quem cuida, né? E quem cuida dessa mulher? Fiquei extremamente ansiosa, estressada, parei com tudo, inclusive com as atividades físicas, e respeitei o isolamento, não saía mais de casa, mas continuei trabalhando. Sentimento de insegurança é a principal queixa. Sobre a saúde, o trabalho, o desemprego, a educação dos filhos, o receio de ser contaminado, tudo que um contexto de incerteza sobre o futuro pode gerar. Então, a pandemia expõe esse vírus da ansiedade, do pânico e depressão e insônia, tá? E aí, essa última leva de estatísticas aqui que eu trouxe para nossa conversa. Segundo uma pesquisa recente da Universidade do Rio de Janeiro, os casos de depressão nesse período de quarentena dobraram, quase que dobraram. Ansiedade e estresse tiveram um aumento de 80%. O que vai ser da gente daqui a alguns meses, né, gente? Porque o estresse, ele está relacionado à maior parte das doenças psicossomáticas, tá? A gente tem um aumento, por exemplo, uma prevalência na mulher moderna, um aumento de doenças cardíacas, de aumentos de vida que nunca visto antes. Então, esses sintomas foram agravados por diversos fatores, como a gente falou aqui também. E aí, eu pergunto para vocês, né? O que vocês pensam sobre esses dados que estão vindo aqui? Vocês têm alguma pergunta sobre isso? Vocês acham que isso tem um efeito sobre a ansiedade da mulher e da nossa sociedade? A gente está vivendo um mundo saudável, gente? Eu acho que não. Eu, particularmente, acho que também, com tudo isso que está acontecendo, veio muito aquele negócio de que a gente tem que ser capaz de dar conta das coisas, sabe? De tudo que está acontecendo. Estão falando assim, é mais fácil, você tem mais tempo para poder estudar, porque você não está fazendo isso, não está fazendo aquilo. Tá, mas tá levando em consideração tudo? Que a gente tem outras coisas para fazer, a gente não tem que só estudar, a gente tem a nossa mente, que é uma coisa que está atrapalhando muito, que tá pegando muito esse negócio de insônia, estresse, ansiedade, é muito verdade e ninguém liga para isso.
O importante é a gente dar conta, a gente entregar as atividades e a gente cumprir com o que está sendo prometido e o que está sendo pedido. Flávia, é muito real isso. E você percebe, Flávio, quanto nós somos analfabetos quando a gente fala das nossas emoções? A gente tem curso de tudo, estuda tudo, mas o que produz a sua ansiedade? Você se conhece, né? Você conhece as suas fragilidades? Porque, na verdade, a força da Mulher Maravilha, ela não está em aguentar tudo. Ela está em dizer muitos nãos, né? E de reconhecer as suas fragilidades, as suas fraquezas, né? E saber respeitá-las. É uma violência que a gente mesmo pratica com a gente mesmo. Quando a gente aceita, por exemplo, que, ok, tenho tudo isso para fazer, a responsabilidade é minha. Será? É uma pergunta que eu faço, tá? Será? Por que seria da mulher só? É claro, somos diferentes. Não somos só diferentes em gênero, né, gente? Nós somos diferentes em todo o tempo todo. Nós somos indivíduos diferentes. Nós temos características diferentes, cada um individualmente. Um consegue fazer uma coisa melhor, outro outra. Mas por que não a gente se conhecer e saber respeitar isso como indivíduos, não é? O que vocês acham disso? Estou viajando? Essas estatísticas estão erradas? O que produz ansiedade, gente? Quando vocês veem uma pessoa ansiosa, vocês sabem reconhecer? Vocês sabem ajudar? Você sabe, Flávia? Quando você está ansiosa, você sabe reconhecer o que te produziu essa ansiedade? Agora que eu entendo melhor, sim. Por um exemplo, eu toquei na minha igreja e eu errei uma música e eu tava no piano. E eu me cobro muito pra poder ficar tudo certo, sabe? Eu não gosto de ficar de qualquer jeito, mas enfim. Eu sei que eu dei o meu melhor, mas eu errei numa música e apareceu. Aí eu fiquei muito nervosa, muito, 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 muito por conta disso. Aí depois eu percebi que, no caso, eu cheguei em casa à noite, jantei. Aí eu percebi que eu comecei a ter crise de ansiedade justamente por conta disso, por conta desse fatinho, por conta que, sabe, dependendo de quem não entende de música, nem deu pra perceber. Só que ainda assim, como eu me cobrei, eu tive crise de ansiedade à noite por conta disso, por conta desse simples fato. Flávia, quantas notas você acertou? Ah, todas das 3 músicas que eu acertei, a gente tocou 3 músicas. Eu acertei todas, só a introdução que eu errei em uma delas. Você vê como a gente foca o nosso olhar para aquilo que a gente... E o medo, né? O medo dessa aprovação do outro, o quanto a gente busca isso, né, Flávia? O quanto a gente busca essa aprovação do outro. É claro que temos que tentar fazer o nosso melhor, né? Mas a gente também tem que entender o processo, o aprender, o tocar bem, ou tocar... não depende de um erro, né? Só que a gente não entende assim, a nossa sociedade não produz isso, né? Eu acho que a sociedade está acostumada demais a cobrar a perfeição da gente. Porque, por exemplo, quando a gente cresce, a gente não pode mais errar. Quando é criança, a gente sempre justifica os erros dela, sabe? Ah, ela é só criança, tá crescendo, tá aprendendo. Aí, quando a gente é adulto, até adolescente, jovem, a gente não pode mais errar, a gente tem que ser perfeito. Como se a gente não tivesse em constante evolução. E não, é isso, Flávia, assim, perfeito. Diga, Natália. Pode dizer, Natália. Ela é burra, ela não sabe quando é grande, né? E quando é criança, é só um defeito que a gente consegue colocar em prática, né? A gente justifica. É criança. É criança. E como se nós não tivéssemos, como você falou, num processo, né? Alguém tem uma pergunta sobre essas estatísticas, gente? Ô, Michele, eu acho que eu vou aqui compartilhar com você o chat também. Por favor. Só para fazer uma ponte aí, né, no que a Flávia falou.
Gostei bastante da palavra que ela usou, a gente tenta ser perfeito em tudo, né? E aí acho que a mulher, mais ainda, né, Michele? Porque nós, enquanto mulheres, a gente já tem essa imposição social de que tem que dar conta de tudo, que tem que ser Mulher Maravilha, e dos homens que, em contrapartida, né, em sua... Tô generalizando aqui, mas só pelo contexto, né? Claro que não todos, não representa todos, mas o homem também que coloca, intensifica esse peso na mulher, né? De que é dever dela dar conta de certas coisas. E aí eu emendo aqui com o que o pessoal está colocando no chat. Medo do julgamento, acho que a mulher lida muito com isso, né? De como ela vai ser vista pela sociedade. A Silmara disse, na minha opinião, as estatísticas estão certas, a mulher quer fazer tanta coisa ao mesmo tempo que ela para de cuidar dela mesma. Perdi aqui, dela mesma. E isso, com o tempo, pesa no emocional. Depois, a Chaene, ela disse, nós estamos muito pressionadas, procurando sempre o melhor. A Ingrid disse que chegamos à vida adulta com a ideia de que devemos dar conta de todas as responsabilidades e automaticamente nos cobramos demais. Isso tudo gera ansiedade forte. Pois é, e não é que não sejamos fortes, né? Mas nós, mulheres, nós, homens, nós, indivíduos, sem gênero, nós somos. Agora, a gente precisa parar, né, da gente deixar isso de uma forma romantizada, essa força, né? Eu tenho uma charge também que eu gosto, que eu não coloquei aqui, mas diante de uma mulher forte, não peça a ela mais alguma coisa, né? Entregue um chá, chame para conversar, pergunta se está tudo bem, dê um colo, um abraço, né? Porque diante de uma mulher forte ou de uma pessoa forte, nós nos referimos e nos colocamos sempre nessa defensiva, né? E não no papel de acolher, né? Porque o que eu vejo aí no consultório são mulheres que têm uma carência absurda de acolhimento, estão sozinhas, se sentem sozinhas. E tem uma palavra maravilhosa que vem surgindo aí, né, que é a sororidade. O quanto a gente precisa precisa compreender esse olhar e abraçar essa causa, ao invés de olhar para os erros, né? Essa é a ideia de fraternidade, de sororidade, de qualquer forma de igualdade e generosidade, né? Eu acho que esse é o papel, inclusive, né, Cleide e Sara, que é nosso trajeto aí, enquanto Comitê de Cultura de Paz, na tentativa de promover relacionamentos que podem realmente ter uma equidade, né? Equidade. E aí, alguma pergunta a mais? Vocês sabiam que a ansiedade, e o estresse e o pânico, eles estão diretamente relacionados a situações de coerção? Uma situação, né? Os estudos, eles mostram para a gente que toda situação de coerção, onde a gente está numa situação de coerção, existe o comportamento ou agressivo, né? Ou o comportamento de depressão. A depressão, ela acontece não em pessoas que são fracas, né? Ou são frágeis, mas a depressão acontece em pessoas que tentam muito sem resultado. Existe uma correlação com a ideia de incontrolabilidade. E essa incontrolabilidade está diretamente relacionada a questões culturais, sociais, que são aí estrutura, base da nossa sociedade. Então, não importa o que eu faço, eu nasci mulher, né? Então, eu venho com uma carga aí emocional, já geracional, inclusive, e que muitas vezes a gente nem se questiona por que isso está acontecendo assim, por que está acontecendo assado.
porque a responsabilidade obrigatoriamente cai sobre um e não sobre o outro. E nem estou aqui falando que a gente está querendo passar tudo isso, olha, a gente está estressado, então, homens, se estressem, né? Não vou negar, gente, aí eu vou falar da Michelle em particular, né? Que às vezes dá essa vontadezinha, tá? Mas, como cultura de paz e como, né, uma pessoa num processo evolutivo, eu entendo que não, que a questão é não pesar para ninguém, né? É para que juntos nós possamos ser mais fortes, né? E possamos construir uma sociedade mais justa e com menos doenças e mais saúde mental e emocional. Fica claro para vocês a correlação disso tudo, gente, com essa pandemia de ansiedade e depressão? Sim. Sim, a estatística foi clara? E como Sim, cuidar? só foi curioso essa parte da coerção que está relacionado com os outros, eu não sabia disso. Sim. Flávia, e principalmente essa palavrinha, incontrolabilidades. As incontrolabilidades a gente encontra em ambientes culturais, a gente encontra em ambientes, por exemplo, em situações de saúde, por exemplo, também, né? Onde você não tem escolha por passar por uma situação. Então, essa situação em que acho que todos nós, em algum momento, passamos ou iremos passar na vida de situações em que, por mais que façamos algo, não temos controle sobre isso, né? Então, existem muitas pesquisas relacionadas com isso e existe uma unanimidade aí em entender que esses ambientes são promotores de uma má saúde emocional e principalmente ligada à depressão e ansiedade, tá? E ansiedade entendendo também como um leque, né? A ansiedade por si só, ela pode vir a ser uma doença, mas ela também é raiz, ela está em comorbidade com várias outras, tá? Transtornos obsessivos compulsivos, psicoses, neuroses, ela está junto, tá? Ela caminha junto com todas essas outras doenças, tá? Então, isso é bem sério. E isso também é orgânico. Quando a gente fala de saúde emocional, as pessoas elas têm um certo preconceito porque parece que estão lidando com uma coisa onírica, com uma coisa de sonho, uma coisa de fantasia. Aquilo que é da cabeça, que vem da cabeça, como se fosse alguma instância fora do corpo, né? E não, ela é uma resposta orgânica. Então, os baixos níveis de serotonina, eles são visíveis, eles são quantificados, que é o que relaciona a depressão. E todas as nossas doenças emocionais, elas estão ali em comorbidade, elas acontecem no nosso corpo, tá? Então, por isso que existe um aumento de dor, um cansaço, a insônia, tudo isso muito ligado. Também é importante falar que a gente não tem, a nossa linguagem, infelizmente, como eu falei, que a gente vive num analfabetismo emocional, ansiedade, ela pode ser um comportamento, mas ela, na prevalência dela, na duração e intensidade dela, ela se torna uma doença. Tristeza. A tristeza é uma doença? Não, a tristeza não é uma doença. A depressão é. E a depressão não é simplesmente uma doença. A depressão, ela significa as coisas deixarem de ter o seu valor reforçador. As coisas que antes me faziam agir, não fazem mais. Eu não sinto motivação mais para nada, né? Então, nada me faz agir, né? Então, a depressão, ela tem este lado. Então, a tristeza é um estado, é um sentimento, mas a depressão é uma doença. Então, a gente também não consegue entender essas instâncias, essa diferença.
a mulher ela tem essa sobrecarga, esse estresse já culturalmente. A gente já tem a prevalência dessas doenças emocionais há séculos. Mas agora, além disso, soma-se a isso, né, uma questão mais agravante. Existe sim uma pandemia, e é isso que eu queria deixar claro para vocês, da doença, não de um estado emocional agudo, mais crônico, entendem a diferença disso? Então, a importância que a gente tem do autocuidado, ela se dá nesse sentido. O que mais, gente? Vou me preparar aqui, então, para o finalzinho, né, Mariana? Não sei, aí aí eu paro de falar aqui e vou ouvindo mais as perguntas, tá? Então, a ideia é do que fazer, né? Do que fazer, então, para a gente. Hoje a gente também tem os recursos, né, da terapia online, dos encontros em família online ou em convívio mesmo com familiares, tanto fisicamente quanto online. Ampliar os interesses, o respiro da arte, a vida offline. É importante que a gente saiba se desconectar, olha lá a figurinha aqui, se desconectar mesmo nesse turbilhão e a gente conseguir realmente conectar, se conectar conosco, né? Com o nosso autoconhecimento. A terapia ela ajuda nesses processos de vida, tá, gente? Dessa reconexão, do ressignificado das coisas. Então, esse é o interesse. E quando eu falei para vocês sobre realidade, a nossa realidade nua e crua, eu até usei essa expressão até nas nossas conversas aí com Mariana, Tiago, Sara e Cleide. A gente está vendo essa pandemia, eu acho que se tem alguma coisa positiva dela, é que ela desnudou a nossa vida, ela tirou realmente as fantasias, e o que deixou a vida muito mais dura, e a gente se deparou com uma vida nua, e essa nudez, ela deflagrou para a gente escaras, né? A gente está com o corpo todo ferido, a nossa sociedade está ferida e a gente escondia essas feridas. E o quão importante é essa realidade, a gente encarar essas feridas para poder saná-las, né? Então, acontece de saná-las quem está disposto a isso também, tá, gente? Então, e a minha pergunta para vocês estão dispostos a ver essas escaras, a ver que é feia essa realidade e conseguir, de alguma maneira, mudar essa realidade? E aí eu faço, vocês não estão me fazendo pergunta, mas eu vou fazer, eu falo demais, né? Então, assim, eu vou fazer a pergunta para vocês, para os homens que estão aqui na live. Vocês conseguem, de alguma maneira, pensar em alguma estratégia para ter saúde emocional e para propiciar saúde mental para nossas mulheres e para a mudança da nossa sociedade? Vocês conseguem? Alguém tem alguma sugestão? Oi. Quem vai falar? Pode falar aí. Pode falar aí, parceiro. Pode falar depois. Pode ser, então. Vamos, Rafa, pode falar. Porque porque tem muito homem, no caso, que desculpa a palavra, mas tem muito homem que é babaca. Tem muito homem que é babaca com as mulheres em si. E, tipo, sempre manter, tipo, tratar bem. Eu trato bem. Tipo, respeitar o espaço. Não ser invasivo. Entendeu? E outra, ajudar, se possível. Opa, oi?
Desculpa, Rafa, até antes de você falar de ajuda, né? Tomar conta de si, né? Tomar conta, aprender também a tomar conta de si, não entender que isso é uma responsabilidade do outro, independente se é de homem ou mulher, né? É tomar conta de si. O que você acha disso, Rafa? Sim. Concorda? Oi? Concorda? Sim. Sim. Aprender a se cuidar, né? Isso. Visar primeiramente o seu bem-estar. Entender que autocuidado é autoamor, né? Que é importante para o homem ter esse autocuidado e autoamor. Como é bom, né? A gente ver um homem que é capaz de se cuidar. Toda mulher gosta disso. Não, toda não, desculpa, não vou generalizar. Mas a maioria das mulheres gostam disso, sim. Né? Se sentem seguras assim. Sim, professora. Alguém mais para ajudar o Rafa? O Tiago Posso colocou, falar? né, de dar o espaço de escuta, né? Olá. Olá. Oi, eu sou o Gabriel da turma do Aprendiz. Oi, Eu Gabriel. acho que assim, eu vou dar um exemplo assim da minha casa. Minha mãe, ela já tem assim, ela tem doença psicológica de natureza, não foi nem por causa da quarentena. Ela tem síndrome de pânico, ela tem crise de ansiedade. Então, desde pequena, eu fui acostumado com uma pessoa assim, né? E eu não sou a melhor pessoa para conviver com esse tipo de pessoa, porque eu tenho um gino forte e até por ela ter esse tipo de problema, ela grita muito, ela assim, é difícil o convívio. Então, eu sempre tento, por exemplo, eu sujo um prato, eu vou lá e lavo, assim, para não dar mais carga do que ela já tem, né? Até porque ela passa muito nervosa assim com nada por causa desses problemas que ela tem. Outro exemplo, quando eu vou na casa da minha sogra, eu dou uma arrumada lá, eu dou uma organizada, eu vejo se está acontecendo alguma coisa porque ela já é de idade, e aí eu vou lá, eu dou uma ajudada, eu passo um pano, e eu acho que assim, se você, mesmo que figuramente, se você tirar um pouco do fardo, assim, da pessoa, eu acho que ela já vai se sentir bem. Ajudando ela, tipo, simplesmente em serviços domésticos. Deixando ela, tipo, descansando, falar, não, pode descansar, eu faço. Eu acho que só por esse simples fato você já ajuda, né? Mostrar que você tá ali com a pessoa, que você tá ajudando, que não é só ela que tem que fazer tudo. Eu acho que assim você ajuda também. Vocês acham que o impacto de cuidar de alguém, a responsabilidade de cuidar de outro, pode afetar a saúde emocional de alguém? Eu acho, sim, porque muitas das vezes a pessoa só tá sentindo falta de amor, né? Falta de carência. E se a gente proporciona isso para a pessoa, muda o dia dela. Nem sempre é só falta de amor, às vezes é só a confusão de sentimentos e é só a falta de não saber como se expressar é o pior sentimento que a gente tem em relação à ansiedade. Muito bom, Samuel, é isso mesmo. A gente não sabe como explicar, né? Não tem referências desse mundo aí interno, né? Que é tão privado para gente, esse mundo dentro da pele. E eu vou falar assim para vocês da importância disso. Nós somos seres evolutivamente emocionais. A gente imagina que a nossa espécie, a espécie humana, ela foi selecionada pela cognição, né? A gente consegue sobreviver porque nós somos cognição, pensamento, entendimento, raciocínio. E é um engano. É um engano. Na verdade, antes a gente vê, quando a gente estuda as espécies, a evolução das espécies, antes da gente ter o cérebro grande, né, nós ficamos em pé. E a gente fica em pé por causa de
uma determinada característica que foi prevalecendo nos seres humanos mais em que todas as outras espécies, que são os afetos, que são as emoções. Então, junto com a cognição, junto com o valor de raciocínio, nós somos seres emocionais, né? E não trabalhar isso na gente é proporcionar um ambiente de sociedade muito doente, indivíduos doentes e uma sociedade doente. Ô, professora. Dica. Quem fala? É o Rafa ou o Lucas? O Rafa. Ao meu ver, você cuidar de uma pessoa é demonstrar que você se importa com ela. Você tem um sentimento, vamos dizer, um amor grande pela pessoa, entendeu? Legal. E você demonstra cuidado, significa eu me importo com você. E muitas das vezes é isso que uma pessoa que está triste, desanimada, é isso que ela precisa, entendeu? De alguém que se importe realmente com ela, com o que ela está sentindo. E sempre tem que ser recíproco, né, Rafael? Sim. A Cleide, ela colocou que hoje em dia não aceita que o marido fale, que ajuda em casa, né? Por que a gente, enquanto mulher, a gente tem um pouco de intolerância quanto a isso, né? Tô falando por mim. Porque, na verdade, a casa é dos dois, né? Então, as coisas são feitas... E aí, gente, indifere de qual opção que a mulher teve ou o homem teve na vida. Também é importante que a gente compreenda e entenda a mulher que não quer trabalhar fora, o homem que não quer trabalhar fora de casa, né? É importante, novamente, eu queria que prevalecesse essa ideia de indivíduos. Somos indivíduos que estamos juntos aí e que temos diferenças, temos prevalências e de características, cada um de um jeito, e que gênero nenhum pode ser uma regra que determine coercitivamente a minha vida. Deve ser uma escolha compreendida, compartilhada, combinada, para que a gente possa, e com a possibilidade, inclusive, de mudança, porque nós mudamos ao longo do tempo, né? É muito difícil, são muitas tarefas, né? E a gente poderia ficar horas aí citando situações em que nós, a discriminação do trabalho, né, a questão do feminino, ela é pesada. Meu marido, eu estava contando isso, ele estava outro dia trabalhando ao meu lado, eu preparando aulas e né, desenvolvendo as minhas tarefas, ele nas reuniões, e ele trabalha numa empresa super 10, super legal, que tem altas referências e realmente é assim, super diversa, né, e na reunião perguntaram, né, os filhos estavam atrapalhando, obviamente, o trabalho, não a nossa vida, mas o trabalho. E aí perguntaram, e sua esposa, onde está? Né? Isso é triste demais, né? Porque eu estava ao mesmo tempo trabalhando, enquanto ele olhava as crianças e trabalhando, eu estava trabalhando e, sei lá, lavando uma louça, em algum lugar, na verdade, fazendo as mesmas tarefas que ele. E o quanto que isso, ainda assim, mesmo num ambiente de trabalho super respeitoso e diverso, como tá embutido nas pessoas, na hora que incomoda mesmo, cadê a mulher para ajudar, né? Cadê a mulher que não tá aí para ajudar, né? Então, ou para fazer essa tarefa, por que você que está fazendo, né? Então, são situações muito difíceis da gente vivenciar, e isso que eu falo para vocês, que não vivo nem um décimo dos problemas que a maioria das mulheres vivem, esses 50 e tantos % relatados aqui, né? E aí, Mari, o que me fala? Tô aqui.
Ô, Mi, acho que a gente pode, assim, se alguém quiser fazer mais um comentário, né, trazer mais uma contribuição. Tem bastante gente, eu acho que também é um tema que deixa todo mundo mais pensativo, a gente precisa refletir. Acho que essas estatísticas, elas são meio duras, né? É difícil da gente ver. Eu falei para você que a realidade era doída, né? Mas mesmo doída, ela é fundamental, né? Para que a gente tenha uma tomada de consciência, entenda nosso papel na sociedade, que a mulher possa se posicionar cada vez mais, que ela entenda seus direitos. A gente está falando, né, focando na questão da mulher, mas óbvio, a questão emocional também, que todas as pessoas, acho que a Michelle trouxe a questão do indivíduo, isso é fundamental, não é mulher ou é homem, mas é a pessoa. Que passa, que tenha consciência da importância desse processo de autoconhecimento, consiga identificar suas emoções, seus sentimentos, para ir a fundo lá, né, qual é a causa, para tentar aos poucos combatê-las ou minimizá-las, pelo menos, né? Então, eu vou deixar aberto mais um pouquinho, se alguém quiser trazer um comentário. Acabei de ver o Vitor deixou aqui também, Mi. Temos que ser empáticos, compreender, não se comparar. Homem não passa o que uma mulher passa e o machismo afeta todo mundo. Olha que legal. Uma frase que eu sempre reflito vou lavar a louça para minha mãe, mas não faz sentido, porque não foi apenas ela que consumiu as coisas. Que bela contribuição, né, Vitor? E aí, fazendo o link lá com a imagem que a Mi trouxe, né, Mi, lá no começo. Minha mãe não trabalha. Então, olha o papel que a gente exerce nesse mundo, que diferença, né? Como é que o trabalho para o homem tem um valor diferente do trabalho para a mulher. Como é que o trabalho da casa não tem valor, não é visto como trabalho. Então, imagina como é que nós, mulheres, a gente vai absorvendo e lidando com tudo isso, né? E o quanto que a gente precisa enfrentar toda essa situação que é de desvalorização. Essas palavras, né, Mi, que o pessoal foi colocando aí, o que é que reflete essa imagem, o que é que ela repercute em cada um. Sobrecarga, com certeza, exaustão, é aquilo que a Mi falou, né? Se a gente pegar essa nuvem de palavras aí, é um prato cheio para ansiedade, para depressão, para outros problemas emocionais, né, Mi? É isso mesmo. Eu quis deixar essas palavras porque é a experiência de cada um, né, Mariana? É a experiência que a gente tem. Não sei se algum dos professores quiser aí linkar alguma coisa das suas aulas, quiser fazer alguma pergunta. Bruno, Flávia, Tatá, Eliane, né, que você falou? Isso. Que tá aqui. Os outros professores, que eu não sei se estão presentes. Dá tempo de mais uma, gente. Mais Oi, 5 minutos, Michelle. a gente tá longe. Vou falar um oi rapidinho aqui para agradecer você, Michelle, pelos esclarecimentos. Com certeza eu vou dar continuidade ainda hoje nesse assunto, né? Vamos pegar ele quentinho aí. E queria saber se você consegue passar esses dados para eu conseguir trabalhar com os alunos. Só os dados mesmo. Passo gente sim, poder... Eliane. Eu posso passar para a Mariana? Claro. E aí ela... Já passo sim, passo o slide. Nós estamos com 29 alunos presentes, faltou um só. E eu acho que vai gerar aí um aprofundamento muito legal para a aula hoje, tá bom? Essa temática. Muito obrigada, viu, Mari, Michele, o pessoal todo da organização aí. Gratidão pelo convite. Obrigada, Eli. E é tema importante para todo mundo, né? Para homens, mulheres, é para todos. E o que você falou, né, Mariana, as estratégias para o autoconhecimento, né? A importância da gente refletir, se conhecer, volto a falar, né? Conhecer as nossas limitações, as nossas forças, e não entender que a nossa força é uma obrigação da gente agir, né? Eu acho que saber falar não, saber se colocar, saber também pedir do outro a compreensão. Aí eu pedi a fala dos homens, mas como mulher e tentando representar essa situação também, a importância da gente, já que
temos muito mais escolhas que as nossas mães tiveram, avós tiveram, usar esse papel e todas essas oportunidades que nós temos para poder realmente, genuinamente, exercer o nosso papel de indivíduo, né? Saber sermos assertivos, aprender assertividade, são palavras-chave, é claro que daria outra conversa, cada uma dessas palavras, tentei de maneira ser mais sucinta e ao mesmo tempo sem ser superficial, né, Mariana? Mas são muitos assuntos. Então, são muitos assuntos quando a gente fala mulher, quando a gente fala saúde mental e agora a pandemia, né? Então, é muita coisa que esses 3 assuntos eles abraçam. Espero, de qualquer maneira, ter contribuído aí, né, para esse diálogo que, obviamente, não se encerra nesses altos papos de agora, né? São diálogos, acredito, para a nossa vida inteira, diálogos que a gente tem que transmitir geracionalmente, né, para os filhos, sobrinhos, amigos, netos, bisnetos e assim vai, né? É isso aí, Mi, que a gente possa aí quebrar alguns ciclos, né, e iniciar outros mais saudáveis, mais genuínos e que nos vacinem, né, Mariana? Oi? Que nos vacinem, né? Com certeza, Dessa Mi, pandemia. com certeza. Com certeza. E que é possível, essa vacinação é possível, né? E não depende de nenhum cientista. É isso mesmo, essa é com a gente, né? Essa é com a gente. É isso aí. Bom, pessoal, então a gente vai chegando ao final. Acho que, como a Mi falou, né, é muita coisa, mas a intenção é sempre essa, de deixar aquela pulga atrás da orelha, de trazer um tema que às vezes a gente não para tanto para refletir, mas que nós possamos aqui, que estamos hoje e que compartilhamos de tantas informações e de tanta troca, que a gente possa ficar com isso e levar para outras discussões, para outros contextos, para que a gente amplie, né? Não fique só aqui entre nós, nessa 1 hora que a gente passou junto. Então, que aqui seja o ponto de partida para outras grandes e potenciais discussões sobre o assunto que merece nossa atenção, merece nosso cuidado, merece nossa dedicação, tá bom? Então, agradeço mais uma vez, Mi, sua generosidade, seu carinho, né? A Michelle traz com muito carinho o tema para nós, veio participar muito de coração aberto. Muito obrigada. Estendo o agradecimento a todo mundo da Unidade de Americana que aceitou, que permitiu a participação da Michelle aqui hoje, de todos os alunos. Vocês não sabem como é gostoso contar com a participação de vocês aqui, tanto os de Americana quanto os de Águas de São Pedro. Não sei se veio algum outro de outra unidade, então muito obrigada. Aos funcionários que estão sempre conosco, professores, e que a gente continue aí podendo ter espaços de muita conversa, muito diálogo, sempre de uma forma muito respeitosa, né? Para a gente se desenvolver, para a gente crescer. Obrigada, gente. Obrigada para você. Obrigada, Sara. Eu que agradeço, gente. Obrigada a todos os colegas, parceiros. Só adiantando, pessoal, mês que vem, então, Novembro Azul. Aí são os homens, né, que estão no nosso radar, no foco das nossas ações. E aí a gente vai discutir algumas questões relacionadas às masculinidades. Então, vejam que tem aí um prato cheio para a gente refletir desse mês para o próximo e continuar nessa saga que a gente está na ampliação dos nossos conhecimentos, na nossa experiência de vida, tá bom? Então, vejo vocês na próxima. Já estão todos muito convidados. Boa tarde para todo mundo. Até a próxima, gente. Até a próxima. Muito obrigada, Michelle. Obrigada mesmo. Obrigada, pessoal. Pessoal aqui do chat, agradecendo. Obrigada. Obrigada, pessoal.